minha nora me servia comida em pratos de plástico velhos enquanto usava porcelana para os convidados, então comprei a casa dela e pedi que se retirasse. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Helena, e por muitos anos, a distância entre a porcelana fina e os pratos de plástico descartáveis mediu, com uma precisão cruel, o espaço que me era designado na família do meu único filho, Pedro. Não foi algo que começou com estardalhaço, a vida raramente imita o drama explícito das novelas. Começou, como muitas dores de coração, nas sutilezas, nas pequenas omissões, nas gentilezas performadas que carregavam um subtexto de exclusão. Lembro-me de quando conheci Laura. Tão cheia de planos, um sorriso ambicioso e um olhar que parecia avaliar cada detalhe ao redor. Tive esperanças, claro. Que mãe não as tem? Esperava que ela amasse meu filho tanto quanto eu, que construíssem uma parceria, que me acolhessem em sua nova vida. Eu me esforcei. Ofereci meu apoio, minha amizade cautelosa, até mesmo minhas economias para ajudá-los a comprar a casa dos sonhos. Mas o símbolo mais persistente, a metáfora mais dolorosa da minha posição naquela dinâmica familiar, era invariavelmente o prato servido a mim nas reuniões sociais que eles ofereciam. Para os amigos de trabalho de Pedro, para os novos vizinhos que eles queriam impressionar, até para os pais de Laura, que me tratavam com uma polidez distante, saía do armário a melhor porcelana inglesa, aquela herança de família da avó dela, com filetes dourados e um ar de importância antiga. Para mim, Helena, a sogra, a mulher que deu a entrada para aquela mesma casa, restava invariavelmente o prato de plástico branco, funcional, descartável, como se minha presença fosse igualmente temporária ou de menor valor. A primeira vez que aconteceu, naquele churrasco inaugural no quintal da casa nova, a confusão foi minha primeira reação. A casa ainda cheirava a tinta fresca, e meus sonhos para aquele lugar eram igualmente novos e brilhantes. Eu me vi ali, ajudando a cuidar dos futuros netos, participando das celebrações, sendo o esteio familiar que sempre fui. E então, Laura me estendeu aquele prato de plástico com um sorriso que não tocava a sinceridade. Para você, Helena. Mais prático, né? Assim não tem perigo de quebrar no caminho até a mesa do jardim. A desculpa parecia quase plausível, não fosse o fato de todos os outros convidados, homens e mulheres, jovens e velhos, equilibrarem seus pratos de cerâmica sem dificuldade aparente. Engoli a seco, a fumaça da churrasqueira parecendo carregar o gosto amargo da humilhação. Procurei os olhos de Pedro. Ele estava do outro lado do gramado, absorto numa conversa animada, talvez alheio, talvez escolhendo a segurança da ignorância voluntária. Forcei um sorriso que repuxou os cantos da minha boca. Claro, querida. Muito prático. Comi pouco naquele dia, cada garfada no recipiente leve e frio parecendo um lembrete da minha posição periférica. Pensei que fosse um lapso, um erro de cálculo na logística do evento. Mas não. Tornou-se um ritual silencioso e doloroso. Nos jantares mais formais, onde a mesa era posta com seus pratos e múltiplos talheres, o meu lugar era marcado pela ausência da porcelana. Laura sempre tinha uma explicação na ponta da língua, dita com um ar de quem me fazia um favor. Ah, Helena, peguei esse pra você, mais fácil de lavar depois, não se preocupe. Ou sei que você às vezes gosta de repetir, esse é maiorzinho, ou a mais frequente e insultuosa, dita com um piscar de olhos cúmplice para quem quisesse ver. Ai, acabaram os outros limpos, pode imaginar? Essa casa cheia. E eu via, da minha cadeira, a louça brilhando na cristaleira ou a pilha de pratos idênticos esperando na cozinha. A mentira era tão transparente quanto o plástico fino em minhas mãos. O que me feria mais fundo não era o material do prato em si, mas a mensagem implícita. Era uma demarcação de território, uma forma de me colocar no meu lugar. Laura, eu percebia com crescente clareza, via em mim um obstáculo à imagem que ela queria projetar. Eu era professora aposentada, viúva, de vida simples, um contraste gritante com a sofisticação que ela almejava e performava. Talvez eu a lembrasse das origens modestas do meu filho, origens essas que, ironicamente, forneceram os recursos para o seu palco de aparências. Ela parecia querer apagar qualquer vestígio de um passado que não se encaixasse em seu roteiro de ascensão social, e eu era um vestígio teimosamente presente. Conversei com Pedro. Oh,
Como tentei. Não com acusações, mas com a angústia genuína de uma mãe que se sente marginalizada. Filho, você não acha estranho essa coisa dos pratos? Parece que sou sempre a única. Ele ficava inquieto, mexia no celular, olhava para o teto. Ah, mãe, não esquenta com isso. A Laura tem essas manias com as coisas dela. Você sabe como ela é perfeccionista. Não é pessoal. Ele sempre teve pavor de conflitos, meu Pedro. Desde menino. Lembro-me dele escondido atrás das minhas pernas quando outra criança brigava no parquinho. Essa aversão à confrontação, que antes era uma característica de sua doçura, agora se tornará uma barreira, uma forma de permitir que as pequenas crueldades de Laura passassem incontestes. Ele escolhia a paz, capaz dele, ao invés de defender a dignidade da mãe. E isso, talvez, doesse mais que o plástico. Os anos foram passando naquela toada melancólica. Eu me tornei uma especialista em engolir em seco, em sorrir quando queria chorar, em desviar o assunto quando a humilhação ardia demais. Continuei a ir, a participar, a levar presentes nos aniversários e no Natal. Pelo Pedro. Pela fachada de família que ele parecia precisar manter. Pelos netos que ainda poderiam vir. Mas cada visita era como arrancar uma casquinha de ferida, expondo a carne viva por baixo. A casa, que deveria ser um ponto de encontro e afeto, tornou-se para mim um lugar de tensão e performance. Eu me sentia diminuída sob aquele teto que ajudei a erguer. Via Laura redecorar com objetos caros e impessoais, substituindo qualquer toque meu ou de Pedro por um estilo que parecia saído de uma revista, frio e sem alma. Era como se ela estivesse metodicamente apagando não só a minha contribuição financeira, mas a minha própria existência naquele espaço. A Páscoa daquele ano foi o ponto de inflexão. O dia em que a represa da minha paciência finalmente rompeu. A família de Laura estava toda lá, os pais, com seu ar de superioridade discreta, a irmã, com o marido igualmente afetado. A mesa da sala de jantar era um espetáculo de ostentação calculada, toalha de linho importada, arranjo de flores caríssimo, os talheres de prata reluzindo, aqueles mesmos que dei a eles de presente de casamento, comprados com esforço, e, coroando tudo, a indefectível porcelana inglesa. O cheiro do cordeiro assado pairava no ar, misturado a uma tensão quase imperceptível. Quando chegou a hora de servir, Laura emergiu da cozinha, não com um, mas com o prato. Desta vez, era um de plástico azul claro, visivelmente desgastado, com arranhões que sugeriam um passado de festas infantis e piqueniques. Prontinho para você, Helena, anunciou ela, a voz mais alta que o necessário, garantindo que sua gentileza fosse notada por todos. Um prato especial, bem levinho, ótimo para você não fazer esforço. O silêncio que caiu sobre a mesa foi breve, mas ensurdecedor. Vi o olhar rápido e constrangido que a mãe de Laura lançou ao marido. Vi meu filho Pedro fixar os olhos intensamente no padrão da toalha, como se ali estivesse a resposta para os mistérios do universo. Vi a irmã de Laura disfarçar um sorrisinho irônico. Senti todos os olhares sobre mim, esperando minha reação. O calor subiu pelo meu pescoço até minhas bochechas, uma queimadura de pura humilhação. Tinha quase 60 anos. Era uma profissional respeitada em minha área, uma mulher independente. E estava ali, sendo infantilizada, diminuída, na frente de todos, com um prato de plástico azul desbotado nas mãos. Algo mudou dentro de mim naquele instante. Não foi uma explosão de raiva, mas uma implosão. A tristeza deu lugar a uma clareza fria, cortante. Aceitei o prato com um leve aceno de cabeça, meu rosto uma máscara de neutralidade. Comi o cordeiro, as batatas, a sobremesa naquele recipiente indigno. Conversei trivialidades com o pai de Laura sobre jardinagem. Respondi às perguntas educadas sobre minha aposentadoria. Mas por dentro, eu estava forjando uma armadura. Cada garfada era um voto silencioso, nunca mais. Nunca mais eu permitiria que me tratassem assim. A Helena boazinha, que relevava tudo em nome da paz, morreu naquela tarde de Páscoa, entre o cordeiro e o prato de plástico azul. Ao me despedir, meu até logo soou diferente até para os meus próprios ouvidos. Havia um peso nele, uma finalidade. A volta para casa foi silenciosa, mas minha mente estava em ebulição.
A decisão ainda não estava formada, mas a semente estava plantada. Algumas semanas depois, durante uma das minhas caminhadas pelo bairro deles, com um hábito que eu mantinha, parte nostalgia, parte masoquismo talvez, meus olhos foram atraídos por um detalhe inusitado. Escondida atrás de um rododendro que Laura plantara com orgulho, quase camuflada, estava a placa. Pequena, discreta, profissional, vende-se. O nome da imobiliária era um dos mais caros da cidade. Meu coração tropeçou no peito, depois começou a bater acelerado. Vende-se. Aquela casa. A casa que era o centro do meu investimento, do meu conflito, do meu sonho frustrado? E o mais importante, por que eu não sabia? Por que meu próprio filho não me disse nada? A omissão era mais uma camada de desrespeito, uma confirmação de que eu era, de fato, uma peça externa àquela unidade familiar. O choque inicial deu lugar a uma corrente elétrica que percorreu meu corpo. A ideia surgiu, súbita e avassaladora, como um raio em céu azul. Comprar a casa. A ideia era tão audaciosa, tão fora do meu feitio habitual, que me deixou sem fôlego por um momento. Seria vingança? Sim, havia um elemento disso, não podia negar. Mas era mais. Era sobre autoafirmação. Era sobre reescrever o final daquela história humilhante. Era sobre transformar o palco da minha dor no meu próprio santuário. Naquela mesma tarde, fiz a ligação para a imobiliária, usando meu nome de solteira e uma voz que esperava soar casual. Confirmei a venda, o preço pedido, que exorbitante, como esperado. Sabia que consumiria quase tudo que me restava, talvez exigisse até vender meu pequeno apartamento. Mas a imagem da porcelana intocada e do plástico onipresente era um combustível poderoso. Passei dias atormentada pela dúvida. Era certo? Era justo? Ou era apenas uma retaliação mesquinha que me rebaixaria ao nível de Laura? Conversei longamente com a fotografia do meu Antônio. Ele, com seu jeito direto, provavelmente teria aplaudido a ideia desde o início. Mas eu precisava ter certeza de que não estava agindo apenas por impulso, por mágoa. E concluí que não estava. Era um ato de recuperação. Recuperação da minha dignidade, do meu investimento, do meu direito de ser tratada com respeito. Era um basta definitivo. O processo de compra foi orquestrado com a precisão de uma operação militar secreta. Contratei um advogado discreto, um corretor que não tinha ligação com o bairro, e fiz a oferta através de uma procuração em nome de uma terceira pessoa de confiança. A oferta foi generosa, ligeiramente acima do valor pedido, para evitar contrapropostas e garantir a rapidez. Funcionou. Laura e Pedro, cegos pela perspectiva de lucro fácil e talvez pela pressa em se livrar da casa, e, quem sabe, de mim junto, aceitaram quase imediatamente. A ironia de usarem o lucro da venda, inflado pelo meu investimento inicial, para talvez comprarem outra casa onde eu continuaria a receber o tratamento do plástico, não me escapou. A assinatura final foi quase anticlimática, uma formalidade burocrática numa sala de reuniões impessoal. Mas quando o advogado me entregou a cópia autenticada da escritura, com meu nome ali, claro e inequívoco como proprietária, minhas mãos tremeram. Era real. A casa era minha. Esperei o fim de semana se aproximar. Liguei para Pedro no sábado. Filho, preciso conversar com vocês dois. Amanhã à tarde, pode ser? É importante. Meu tom era neutro, mas carregado de uma intenção que ele, talvez pela primeira vez, pareceu captar. Houve uma hesitação do outro lado da linha antes dele concordar. No domingo, às 3 em ponto, toquei a campainha da minha casa. Laura abriu, o sorriso forçado já no rosto. Helena. Que bom ver você. Não esperava. Entra, quer um cafezinho? O movimento dela em direção à cozinha foi automático, quase pavloviano. Não, obrigada, Laura, minha voz saiu firme, ancorada por anos de ensaios silenciosos na minha mente. A conversa é com os dois. Na sala, por favor. Pedro surgiu, a apreensão visível em seu rosto. Sentamo-nos no sofá que em breve seria removido. O silêncio era tenso. Tirei o envelope da bolsa e o coloquei sobre a mesa de centro. O momento havia chegado. Soube que a casa estava à venda, comecei, observando as reações. A troca de olhares culpados entre eles foi toda a confirmação que eu precisava.
Foi de repente, mãe, Pedro tentou explicar. Eu imagino, interrompi, sem acidez, apenas fatos. E como esta casa sempre significou muito para mim, considerando meu investimento inicial e outras coisas, decidi que era uma oportunidade que eu não deveria perder. Deslizei a cópia da escritura para fora do envelope. Eu comprei a casa. Fechamos negócio na terça-feira. Legalmente, ela é minha. O queixo de Laura caiu. Literalmente. Seus olhos saltaram do papel para o meu rosto, a cor drenando de suas bochechas. Pedro pegou o documento como se ele queimasse, seus olhos lendo e relendo, a compreensão lenta e dolorosa tomando conta de suas feições. Mãe, como, por quê? Ele balbuciou, perdido. Por quê, Pedro? Repeti, a calma me surpreendendo. Porque eu cansei. Cansei de me sentir uma estranha aqui dentro. Cansei do tratamento diferenciado. Cansei dos pratos de plástico, Laura, acrescentei, olhando diretamente para ela. A acusação direta a deixou sem palavras por um instante, depois a raiva explodiu. Você não tinha o direito. Isso é cruel. Você está nos expulsando? Estou reivindicando o que é meu, corrigi. E sim, estou pedindo que desocupem o imóvel. Dou a vocês 30 dias. É tempo suficiente para se organizarem. O caos se instalou. Laura gritava, chorava, me acusava de ser uma velha amarga e vingativa. Pedro tentava acalmar a esposa, depois apelava para mim, pedindo tempo, compreensão, uma chance de consertar as coisas. As coisas tiveram anos para serem consertadas, Pedro, respondi, a tristeza na minha voz agora evidente. Você teve anos para perceber, para intervir. Você escolheu não o fazer. Agora, eu fiz a minha escolha. Olhei para Laura, que me fuzilava com o olhar. Não se trata apenas de vingança, Laura. Trata-se de respeito. Algo que você nunca me ofereceu nesta casa. Agora, por favor, organizem a mudança. Levantei-me, minhas pernas um pouco trêmulas, mas minha resolução intacta. Espero notícias sobre a entrega das chaves. Saí, fechando a porta atrás de mim, deixando o tumulto para trás. O ar da rua nunca pareceu tão leve. Os 30 dias seguintes foram um purgatório emocional. Telefonemas noturnos de Pedro, ora suplicantes, ora ressentidos. Silêncio absoluto de Laura. Mas não vacilei. No dia final, vi o caminhão de mudanças estacionado na frente. Não me aproximei. Recebi as chaves de um Pedro sombrio e calado no final da tarde. Entrar na casa vazia foi como entrar em um campo de batalha depois da guerra. Silêncio, ecos, marcas nas paredes e no chão. Mas era um silêncio meu. Um espaço meu. Passei semanas limpando, não apenas a sujeira física, mas a energia pesada que parecia impregnar o lugar. Pintei as paredes com as cores do pôr do sol. Enchi os vasos com flores do meu antigo jardim. Desempacotei meus livros, minhas fotos, a porcelana simples, mas amada, da minha mãe. A cada objeto que encontrava seu lugar, senti a casa respirar de novo, senti eu respirar de novo. A primeira refeição que fiz na mesa de jantar, usando a melhor louça para mim mesma, foi um ato de coroação silenciosa. O sol entrando pela janela, o cheiro do meu tempero no ar, a paz. Meu relacionamento com Pedro está em suspenso, uma ferida aberta que o tempo talvez ajude a cicatrizar, talvez não. Ele liga esporadicamente, conversas curtas e desconfortáveis. De Laura, não tive mais notícias diretas, apenas ecos de sua indignação através de terceiros. Não sei se ela aprendeu algo, mas eu aprendi. Aprendi que minha dignidade não é negociável. Aprendi que o respeito próprio, às vezes, exige atos drásticos. E aprendi que nunca é tarde para transformar um lugar de humilhação em um lar verdadeiro. Um lar onde a única louça de plástico é a que guarda, com carinho, as sobras de uma refeição feliz.